novamente é Priscila. Como vocês estão? Hoje vamos dar continuidade na nossa aula sobre a Bíblia Sagrada. Sim, antes de qualquer coisa, se inscreve no meu canal, também toca o sininho, né? E divulga também, compartilha aí com quem, quer saber mais um pouco sobre a Bíblia, tá bom? Bora lá? Bom, na última aula vimos aqui que eu estou mostrando essa Bíblia aqui com a tradução da João Ferreira de Almeida. Como eu falei, é um português, o qual traduziu a Bíblia, um dos tradutores, e é a mais usada aqui no Brasil. Vimos a divisão entre o Antigo e o Novo Testamento e falamos também que o primeiro livro é Gênesis, é o livro da criação, tá? Esse livro da criação eu contei sobre a criação e antes nada havia, né? Só o Espírito de Deus que pairava sobre as águas, né? A face das águas. E que não podemos deixar de ter uma curiosidade. Tudo se fez através da palavra. Sim, através da palavra de Deus. Também mostramos aqui que houve a primeira família da Bíblia Sagrada, que é formada por Adão e Eva, tá? Em Gênesis 2, temos aqui que Deus fez o mundo, né, em 6 dias, tá bom? E quando encerrou, ele fez uma das últimas coisas que ele fez é o homem e a mulher. E aí, no qual ele colocou para dominar. É isso mesmo que você ouviu. Dominar. O homem foi criado e depois a mulher. A mulher foi criada da costela de Adão. Tá no livro de Gênesis 2, tá? E no Gênesis 3, aqui conta uma outra parte da história, no qual o primeiro homem e a primeira mulher foram desobedientes. É isso mesmo, desobedientes. Por quê? Deus deu uma ordem para Adão para não comer uma árvore, do conhecimento da ciência do bem e do mal. Conhecimento e ciência são a mesma coisa na Bíblia, tá? E diz que se ele comesse, ele ia certamente morrer. Aí veio a serpente, que era a mais astuta de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito, segundo Gênesis 3, versículo 1. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Aí no versículo 2, tá? Para quem não sabe, Gênesis é o nome do livro, tá? A Bíblia é um conjunto de livros, tá bom, gente? Capítulo 3, que é esse aqui, preto mais escuro, e daqui os números de baixo, que são os versículos. Estou no versículo 2 agora. Versículo 2, que está aqui sublinhado. Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Versículo 3. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Aí disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido. E ele também comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhes: onde estás? Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, e escondi-me. Deus perguntou-lhe mais: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore do que te ordenei não comesses? Ao que respondeu o homem: a mulher que tu me deste, companheira, deu-me a árvore, e eu comi.
Perguntou o Senhor, Deus, à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos. Dentre todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e o pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e a tua entre a descendência e a sua descendência, entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça e te ferirás o calcanhar. Aqui tá falando de Jesus, tá, gente? E a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da sua conceição, ou dores do parto, tá? Em dor darás a luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E o homem disse: porquanto deste ouvidos à voz de uma tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ou seja, terá que suar para comer do suor do seu rosto, tá? Então, o capítulo 3 mostra a queda do homem, tá? Do ser humano. Infelizmente, o pecado entrou. Aí você diz assim, Priscila, então Deus é mau, né? Porque Deus fez o mal. Não. O mal aí, nessa época, já existia. Porque, se você não lembra, lá no livro de Isaías, e para quem não sabe também, mostra que o anjo de luz, que chamamos pelo nome de Lúcifer, porque Lúcifer é um nome que não é português, é hebraico, e aí que significa anjo de luz, o que acabou acontecendo? Ele se rebelou contra Deus, e ele queria ser Deus. Então Deus não criou o mal para confrontar o ser humano, tá? Então, aquela árvore ali, Deus deixou confiando no ser humano, porque Deus fez a imagem dele e semelhança. E aí o ser humano ele tinha orientações, ele ia dominar sobre a terra. Observe que Deus só dá o subjugamento de a mulher ser submissa ao homem a partir do momento que ela desobedece a Deus. Em nenhum momento Deus dá uma ordem dizendo que o homem seria a superior à mulher, né? Mas hoje, pelo fato daquele momento que aconteceu, observe que de todos aí, o culpado realmente é a serpente, porque é o diabo. Porém, contudo, todavia, se a gente perceber, Deus visitava o jardim à tardinha. Eles tinham costume. Então, assim, quando você vê a conversa de cada um para o outro, é assim que acontece na nossa vida. Uma pessoa está no propósito, tá? Vamos dar um exemplo assim. A pessoa está no propósito, está caminhando, está lá sozinha. E aí Deus sempre prepara uma outra pessoa para estar com essa pessoa, porque geralmente ninguém vive sozinho. Se esse alguém está vivendo sozinho, ele não é feliz, tá? Porque Deus já disse na palavra, não é bom que o homem esteja só. E quando eu digo o homem, é o ser humano, tá? Então, assim, eu digo sozinho, gente, em algum propósito. Porque às vezes é um tempo, tá? Deus permite ficar só por um tempo para adquirir habilidades, mas ninguém fica 100% só, ninguém é uma ilha, tá? Então, tem algumas coisas que ajudam, né? Pessoas que ajudam no propósito. Então, assim, Deus aí, a pessoa tá no propósito para conseguir, digamos, um curso. E para isso ela precisa trabalhar. E aí sempre aparece alguém que vai oferecer uma facilidade para ela. E aí o que ela faz? Ela entra na facilidade e essa facilidade, digamos que é uma furada. O que ela diz? Que culpado foi a pessoa que ofereceu para ela, né? Porque quando chega o momento de ela adquirir o curso que ela queria, ela vai culpar aquele que ofereceu a ela o curso mais facilitado ou de uma outra forma. E é isso que a gente costuma fazer, né? Quando a gente não conhece. Mas é isso, colocando a culpa. Observe que Adão culpou a Deus por ter dado aquela mulher. E a mulher culpou a serpente, né? Que a fez a comer. Só que ninguém aí, se você perceber, ninguém botou a faca na cabeça de ninguém para aceitar aquilo que foi imposto.
Então, esse livro mostra pra gente que a gente precisa ter nossas atitudes e assumir nossas responsabilidades, tá bom? O ruim é que tivemos que acarretar essas consequências até hoje, né? E aqui é nítido que a gente fala da promessa de Deus com a nossa vida, que é Jesus. É o mais bonito de tudo, é isso. Essa mulher, na verdade, ela fala de Maria. E Maria, engravidou pelo Espírito Santo e teve Jesus, tá? Os únicos que a gente pode adorar mesmo é Jesus, é o Espírito Santo e Deus, porque são a trindade. Não tem escrito trindade na Bíblia, tá, gente? A gente chama trindade porque é três em um, tá? E, assim, né? Depois surgiu a roupa, né? A questão o ato sexual aqui já existia, né? Porque Deus colocou para crescer e multiplicar, né? Eles lá. Só que muita gente usa a atividade sexual como algo ou como besterol ou como algo ilícito. Na verdade, foi o demônio, né, que veio lá na cabeça dos homens e trocaram, né, a glória de Deus. Tem lá no livro de Romanos, para quem quiser depois ver, é algo assim que é maravilhoso, que fala que um homem para seus próprios prazeres trocaram, né, a glória de Deus. Ou seja, Deus permitiu a relação sexual desde o início, mas é uma coisa entre marido e mulher. São relações carnais para sempre. Ou seja, enquanto o seu marido viver como está no livro de Coríntios, né, como o apóstolo Paulo traz. E com esse intuito de mudar a glória de Deus, lá, aqui, ó, Romanos 1, 27. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo para si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Né? No 26 tem assim, pelo que Deus os abandonou as paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Aqui, você pode ver nesse livro todo de Romanos, o Romanos 1, a partir do versículo 18, Romanos é um livro que está depois do Novo, está lá no Novo Testamento. Foi escrito por Paulo, tá? E o apóstolo Paulo. Cara, aqui o Novo Testamento ele traz o Antigo Testamento como um espelho. E ele fala que, por exemplo, a mulher não pode namorar com mulher, nem homem com homem. Tá, gente? Por conta do que tá escrito aqui. É o que tá escrito aqui, não tô dizendo eu. Mas o que tá escrito aqui, a verdade é essa. E aí o que acaba acontecendo? Ficou mudando, né? E usou do que Deus trouxe como algo bonito, né? Tem uma música no mundo que fala assim, amor é uma coisa, sexo é outra, né? Então, assim, na verdade, a relação sexual criada por Deus realmente tem a ver com amor. O sexo ilícito, ele já não tem a ver com Deus. É porque Satanás ele pega tudo que é de Deus, e observe que isso já vai trazer também a questão do Gênesis 3, que é a palavra de hoje, que eu trouxe para vocês, para a gente dar uma olhada. Satanás, mais uma vez, desde o princípio, ou seja, quando ele estava lá como serpente, que usou a serpente, ele usou a palavra que Deus trouxe para distorcer. Eles não morreram realmente na mesma hora, mas ele criou uma sentença de morte para a vida, né? Então Deus não mentiu, mas Satanás distorceu a palavra de Deus. E assim ele faz com tudo que Deus cria, tá bom? Então a gente tem que ter um certo cuidado, a gente tem que examinar as escrituras, justamente para abrir nossos olhos. A palavra diz lá no livro de João que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E também lá no livro de João também fala que a palavra é Deus, né? Jesus. Jesus é a palavra, o verbo que se tornou carne, tá? No primeiro evangelho, na primeira epístola de João. Então, assim, a gente precisa olhando, né, a palavra, meditando, não só lendo, mas meditando na palavra, para a gente entender os contextos. Primeira epístola de João, tá? E aí, caramba, você vai aprendendo cada coisa, coisas que você fazia que não deveria mais fazer, tá?
Porque não está correto segundo a palavra de Deus. Não sabendo que, assim, a Bíblia foi escrita por homens, sim, porém, inspiradas por Deus. Um trecho que foi escrito propriamente pelo próprio Deus foi os 10 mandamentos. Porém, né, Moisés quebrou a tábua, né? Com as tábuas as pedras lá, dos 10 mandamentos, porque o povo havia se corrompido. Ou seja, mais uma vez, né? Então, se a gente for ver, a corrupção não é só quando a gente fala de políticos, mas desde o início, né? A serpente tentando corromper o coração do homem, desculpe, para ele fazer coisas ilícitas para ele mesmo. Então, entenda que o homem e a mulher, eles quiseram algo para eles. Deus já tinha dado tudo, mas eles queriam mais. E às vezes o ser humano é assim. Então, é isso. A gente precisa, né, refletir e pensar que tudo que tem na Bíblia tem a ver com a nossa vida atual e ela serve como bússola, né, uma orientação para que a gente não faça as coisas erradas e que a gente faça o certo, tá bom? Um beijo para vocês. O próximo capítulo 4, a gente vai falar do primeiro homicídio, tá? A Bíblia conta sobre o primeiro homicídio, né? A gente pode até falar sobre o primeiro homicídio, a gente vai falar sobre uma pessoa que andava com Deus, né? Então, assim, eu estou ansiosa para o próximo capítulo, né? Próxima aula da gente, o próximo vídeo. E não esquece de dar um like, tá? Para poder ajudar no canal. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.